Meus queridos professores da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, terceira série do ensino médio. Meu nome é Marconi, sou um dos professores e moderadores do Centro de Mídias e hoje vou moderar essa aula para vocês, que será ministrada pela professora. Oi, gente, boa tarde. A gente teve um probleminha de conexão com o Marconi, que é o nosso moderador hoje. E, na verdade, ele ia recepcioná-los, dar as boas-vindas a todos vocês, todos os alunos, todos os professores. E, então, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês de novo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre filosofia. Vocês sabem que todas as quintas-feiras é dia de filosofia no Centro de Mídias de São Paulo. Então, vamos lá? Pessoal, antes da gente começar a nossa aula, eu quero contar para vocês que o objetivo é reconhecer o caráter insatisfatório, ingênuo e até ideológico de certas explicações normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade. Na verdade, a gente já vem falando sobre isso há algumas aulas e agora a gente vai tentar então dar um passo além, falar ainda sobre este assunto, mas abordado de uma perspectiva um pouquinho diferente. Qual que é, vamos pôr aí na tela, qual que é o objeto do conhecimento que a gente vai mobilizar hoje? É a desigualdade entre os homens como desafio da política. Beleza? Vamos juntos então? Para a gente começar a nossa reflexão de hoje, eu quero convidá-los a pensar um pouquinho na pergunta que vai aparecer aí na tela para vocês e que vai retomar, de alguma forma, o que a gente já tinha começado a conversar. Vocês se lembram que a gente conversou um pouquinho, eu falei, o professor Marconi falou também nas aulas passadas, sobre o que era diferença e o que era desigualdade. Vocês se lembram mais ou menos desses conceitos? Vamos ver se vocês conseguem lembrar? 2 minutinhos para pôr aí no chat, a gente já se encontra.
Olá, gente, com o nosso link aí restabelecido. Mais uma vez, boa tarde a vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia com a professora Maria Fernanda. Antes de comentar as respostas, queria deixar alguns recados para vocês, primeiramente aos professores. Eu vi que nas aulas da semana passada muita gente perguntou onde eu consigo o slide, onde é que eu consigo o material. Galera, na Secretaria Escolar Digital existe um drive. Nesse drive você tem acesso aos materiais. Se não me falha a memória, eles postam com um dia de antecedência, né, o material das nossas aulas aí no Centro de Mídias. Tá? Quero relembrar você, aluno, também que consegue fazer as nossas atividades, você, professor, que tem utilizado as atividades propostas, que vocês compartilhem isso com a gente nas redes sociais, através da hashtag filosofia no CMSP. E por fim, gente, eu vou colocar um link também no nosso chat de uma campanha que a sociedade civil está organizando para arrecadação de aparelhos eletrônicos com defeitos, celulares, tablets, notebooks. Então, essa campanha, que se chama Abra a Gaveta, eles pegam na sua casa o aparelho com defeito ou não, se não tiver defeito, melhor ainda, consertam se for necessário e fazem chegar aos alunos que não têm um aparelho para poder acompanhar as nossas aulas, por isso a gente conta com vocês. Falado disso e agradecendo o espaço, Fê, eu destaquei aqui 3 respostas muito interessantes. Primeiramente, o João Vitor, ele colocou, olha, na verdade a diferença provoca a desigualdade. Então, na visão do João, é a diferença que gera a desigualdade que nós temos na sociedade. A Érica Kailan, ela colocou uma coisa interessante, ela disse assim, diferença todos temos. Agora, a desigualdade, ela é uma criação do ser humano, ela é uma obra da humanidade. Isso conversa um pouco com a opinião do Lucas também. Lucas Salles disse o seguinte, a diferença é uma característica humana, a desigualdade é uma característica da sociedade. Perfeito, Marconi, perfeito. Érica, Lucas, vários alunos trouxeram respostas muito legais e que estão bem dentro do que a gente já vinha conversando nas aulas anteriores, né? Então, quando vocês dizem assim, o Luiz Gustavo também disse, né? Diferença é algo natural e desigualdade é algo gerado pelo homem. Isso nos faz lembrar da definição que o Jean-Jacques Rousseau, aquele filósofo lá do século XVIII, ofereceu para os conceitos de diferença e desigualdade. E aí a gente vai relembrar um pouco aí na tela com vocês. O que o Rousseau dizia, então? Ele dizia assim, olha, diferença é um negócio natural, é dada pela natureza, portanto ela pode ser chamada de física ou de natural. Então, é a diferença de idade, diferença de saúde, constituição física, tons de pele, tons de cabelo, tons de olhos, a diferença de força física entre os indivíduos, tudo isso constitui, diz o Rousseau e muitos, né, que aderem ao seu pensamento, tudo isso configura as diferenças. E com essas a gente não tem que se preocupar muito, porque afinal de contas elas são dadas pela natureza, ou seja, não tem muito que a gente possa fazer para ir contra elas, né? Mas aí o que acontece? Se por um lado a diferença é algo natural, ou seja, dado pela natureza, por outro, diz o Rousseau e uma série de filósofos também, existe o que a gente chama de desigualdade. Vejam aí na tela. A desigualdade, ela não é de forma alguma natural. Ela depende de uma espécie assim de convenção. O que é uma convenção? É como se fosse uma norma que é autorizada, que é aceita, isto é, consentida pela maioria dos homens. Então, a desigualdade, ela não é dada pela natureza, ela é convencionada, ela é criada socialmente e ela se sustenta não por razões naturais, e sim por razões culturais, sociais, enfim, razões que têm a ver com a atividade humana, com a ação humana, certo? Então, a gente lembrou um pouquinho aí a conceituação de diferença e de desigualdade. Agora, sabe, gente, pensar um pouco sobre diferença e sobre desigualdade, a gente estava falando no Rousseau, mas a gente poderia voltar bem mais no tempo, a gente podia voltar lá para a Grécia Antiga, para a Antiguidade Clássica, que vocês sabem que é o berço da filosofia ocidental, e a gente poderia, por exemplo, já que a gente está falando de diferenças naturais e de desigualdades sociais, a gente poderia trazer aqui para o nosso debate o Platão, que nasceu
mais ou menos em 428 ou 427 a.C., por que que a gente coloca essas duas datas? Porque, olha só, a gente está falando lá de 400 e pouquinho antes de Cristo, quer dizer, a gente não tinha, digamos assim, métodos muito críveis, a gente não tem, assim, uma forma muito crível, né, de dizer com exatidão, devido ao tempo remoto de que se trata, de dizer com exatidão em que ano ele nasceu. Mas a gente sabe que foi algo entre 428 e 427 a.C. E ele morre entre 348 e 347 a.C. A gente também não consegue saber com muita precisão, né? E aí, uma das suas obras mais célebres, que se chama A República, que ele escreve mais ou menos em 380 a.C., o Platão, ele apresenta ali um mito, que seria, assim, uma espécie de mito fundador da polis. A polis, vocês sabem, é a cidade, como o nome que se dava, né, para cidades gregas, né? Até hoje a gente usa esse sufixo polis para se referir à cidade, quando a gente forma palavras como metrópole ou cosmopolita, né? A gente ainda utiliza esse radical de origem grega para se referir à cidade. E aí o Platão diz assim, olha, quando a gente está falando de alma humana e quando a gente está falando da organização da polis, a gente tem que ter em mente, aí Platão dizendo, né, que os homens, eles não são criados todos iguais pela natureza, diz o Platão. A própria natureza cria os homens de forma diferente. E ele prossegue no seu raciocínio. Se a natureza criou os homens de forma diferente, isto significa que na sociedade, ou seja, na polis, eles não podem ocupar posições iguais, eles não podem ser todos a mesma coisa e desempenhar os mesmos papéis. E aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas que tipo de homens o Platão achava que a natureza criava? Então, para vocês saberem, eram 3 tipos, vejam aí na tela. Ele dizia assim, existem os homens que nascem com almas de ouro, certo? Esses homens de almas de ouro, Platão identificava que poderiam vir a desempenhar a função de magistrados e, portanto, pensar a respeito das leis, a respeito das normas, tá certo? Eles teriam como virtude inerente a sabedoria. Depois, ele dizia, há também os homens que nascem com alma de bronze. Os homens que nascem com alma de bronze seriam, segundo o Platão, aqueles que desempenhariam bem, ou seriam, digamos assim, teriam sido designados pela natureza para atuar como guerreiros e, portanto, sua virtude inerente seria a da coragem. O terceiro tipo de homem que a natureza cria seriam os homens que nascem com almas de ferro. Estes homens que nascem com almas de ferro seriam bons trabalhadores e teriam como virtude a temperança. A temperança, gente, é uma palavra que hoje a gente não usa mais muito, mas é uma palavra super legal, super interessante, porque ela quer dizer mais ou menos assim, uma pessoa que tem temperança é aquela pessoa que ela sabe dosar as suas ações, ela sabe medir as suas palavras, é uma pessoa assim, literalmente temperada, ela tem, né, temperança, ela não vai muito para lá nem muito para cá, ela fica assim, agindo de forma temperada, né? Então essa seria aí a virtude correspondente aos homens que a natureza teria forjado com almas de ferro. O Platão está dizendo, na verdade, que diferenças criadas pela natureza, diferenças naturais, seriam uma justificativa para possíveis desigualdades ou diferenças de caráter social, tá certo? Por quê? Porque a natureza teria forjado alguns homens, cada um à sua maneira, cada um com a sua alma, e a estas almas correspondendo algumas virtudes, e a forma como a natureza criou estes homens é que vai determinar o papel que eles vão ocupar na sociedade.
Esse pensamento, gente, só para vocês terem uma ideia, ele é muito antigo, ele aparece lá na Grécia Antiga e ele vai encontrando muitos ecos ao longo da história, né? Então, ao longo da história da humanidade, sempre se concebeu a possibilidade de que a natureza, ou seja, características dadas pela natureza, venham a determinar as posições que os homens vão ocupando aí dentro da sociedade. Mas a gente precisa fazer uma parte, prestar bastante atenção no que vem a seguir. Vejam aí na tela. A gente vai ver agora que ao longo... antes, por favor, uma telinha antes. A gente vai ver que ao longo no final do século XVIII, século XIX, século XX, começam a aparecer teorias que vão dizer que as características naturais dos indivíduos determinam a posição que elas vão ocupar na sociedade. Mas cuidado, porque a gente não pode, de forma alguma, relacionar, até tem alguns autores que o fazem, mas a gente não pode relacionar as teorias, as ideias platônicas com as teorias que vêm a seguir, tá certo? Só queria mostrar mesmo para vocês que, em algum sentido, a humanidade sempre pensou nessas ideias de que a natureza pode determinar comportamentos sociais. E aí, pensando então nessa coisa de que a natureza determina minha posição na sociedade, enfim, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a frenologia. Eu não sei se vocês já ouviram falar na frenologia, mas a gente vai pôr aí na tela para a gente ver juntos. A frenologia, gente, hoje ela é tida como uma pseudociência, né, uma ciência falsa. Ela apareceu lá no finalzinho do século XVIII. Vejam aí na tela, ela é criada no ano de 1796 por um médico anatomista alemão chamado Franz Joseph Gall, né? Essa teoria que aparece lá no finalzinho do XVIII, ela dizia o seguinte: bom, o cérebro humano, ele pode ser dividido assim em seções, digamos assim, em módulos, né? E cada um desses módulos desempenha uma determinada função no nosso comportamento. Então, vejam aí o mapa da frenologia, porque eles chegaram inclusive, vamos para frente? Eles chegaram inclusive, os frenologistas, a localizar no cérebro humano a qual, digamos assim, capacidade ou habilidade ou sentimento estaria relacionada a cada mínima parte do cérebro. Esse aí é o mapa da frenologia. Talvez não dê para vocês lerem muito bem o que está colocado, mas eu vou contar para vocês. Olha só, na parte assim da frente desta representação que aparece, esta cabeça humana que aparece aí para vocês, os frenologistas diziam que reside o que hoje a gente chama de razão ou intelecto. Então seria a capacidade de percepção do tempo, seria a capacidade de relação da ordem das coisas, percepção das cores, capacidade de fazer comparações, entender causa e efeito, perceber o tamanho das coisas, enfim, tudo aquilo que é relacionado à percepção e sua relação com a razão humana. Depois, na parte mais aí central, do meio aí dessa representação, né, da cabeça do cérebro humano, estariam alguns impulsos, né? E esses impulsos seriam, por exemplo, a idealização, aquela pessoa que não tem muita tendência a se fincar na realidade, a esperança, a capacidade de ter esperança, a espiritualidade, a prevenção, capacidade de se prevenir das coisas, os impulsos autodestrutivos, enfim. E aí, mais para o final dessa cabeça, aparece aí a capacidade de sentir amor pelos filhos, o amor parental, né? Aparece também a capacidade de fazer e manter amizades,
os relacionamentos conjugais, enfim. Então, eles fizeram aí esse mapa que é até bem detalhado, vamos convir, né? E aí eles diziam o seguinte: se algum indivíduo tiver qualquer probleminha aí, né, em alguma dessas áreas, isto vai se refletir na maneira como ele se comporta. Né? Essa era a ideia básica dos frenologistas, que começam lá com a ideia do Gall no final do século XVIII e que vão aí se estendendo praticamente por todo o XIX, principalmente nos primórdios do XIX, quando a frenologia tem bastante influência na psiquiatria e na psicologia. E essa ideia de que alguns problemas em certos pontos específicos da estrutura cerebral humana podem comprometer o comportamento, foi aproveitada posteriormente por um italiano chamado Cesare Lombroso. Vai aparecer aí na tela para vocês. O Lombroso, que nasce em 1835 e morre em 1909, ele é o pai do que ficou conhecido como antropologia criminal. O que é essa antropologia criminal? O Lombroso dizia que ele era capaz e que a ciência que ele estava fundando era capaz de, analisando o cérebro e algumas outras partes do corpo de um ser humano, de dizer se este ser humano tinha tendências à criminalidade ou não. Os frenologistas, de alguma forma, eles centralizaram os seus estudos no cérebro humano. Mas o Lombroso, ele vai para além disso, né? Então, o que ele faz? Tem um estudo muito famoso do Cesare Lombroso, em que ele visita algumas prisões e ele faz testes de acuidade visual com as pessoas que estão ali detidas, né? E aí, olha o que ele faz. Ele examina 190 indivíduos que estão ali detidos naquelas prisões, enfim, por algum motivo. E aí ele percebe, examinando os olhos, né, o formato dos olhos, o tamanho dos olhos, a retina, enfim, ele percebe e ele chega à conclusão de que todo criminoso tem pouca acuidade visual. Isso ele percebe a partir do estudo que ele faz com os 190 indivíduos aí nessa prisão, né? Então ele olha a conclusão aqui, a ideia dele o leva, né? Ele diz assim: todo criminoso enxerga mal. Todo criminoso tem baixa acuidade visual. Olha o que ele está fazendo, gente. Isso é maluco, né? Pra gente hoje, enfim. Ele está relacionando um comportamento com características físicas do indivíduo. Como se determinadas características físicas, ou seja, dadas pela natureza, pudessem determinar o seu comportamento, pudessem determinar o lugar que ele vai ocupar na sociedade. É isso, na verdade, que o Gall, de alguma forma, já estava fazendo lá com a frenologia. É isso que, lá na Alemanha, que o Gall era um médico alemão, é isso que o Lombroso está desenvolvendo na Itália no decorrer do século XIX. E não pensem que essas ideias pararam ali na Alemanha e na Itália, porque elas caminharam para a França também. De certa forma, essas ideias pseudocientíficas, esse racismo científico, vamos colocar assim, ele pululou em diversas partes da Europa ao longo do século XIX, né? E teve o seu representante na França também. E eu acho que alguns de vocês já ouviram falar do Joseph Arthur, né, de Gobineau, o famoso conde de Gobineau, que está aí na tela para vocês. Vejam, o Gobineau é muito conhecido porque ele é, digamos assim, um dos criadores, um dos precursores, né, das ideias do que a gente chama de racismo científico.
Ele escreve, na metade do século XIX, um ensaio que ele chama de Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. O que o Gobineau está fazendo, aí, lá no século XIX, é dizer, olha só, a natureza criou a humanidade dividida em diferentes raças. Supostamente, cada raça teria suas próprias características e algumas são melhores do que outras, né? Isso o Gobineau está fazendo. Aí a gente pode perceber que no decorrer aí do 18 e do 19, a gente tem na Europa uma esteira de vertentes de pensamento. Então a gente pode lembrar que a gente viu aí da frenologia, a gente pode lembrar do Cesare Lombroso, né, aquele estudioso, né, que tentava relacionar características físicas naturais dos seres humanos com os seus comportamentos e desses comportamentos adviriam os lugares que eles ocupam socialmente falando, né? A gente pode lembrar do Lombroso, a gente pode ainda trazer o Gobineau, né, para essa discussão. E aí a gente chega num autor que é o Francis Galton, que é o criador de um termo que eu tenho certeza que vocês já se depararam com ele em algum momento da vida de estudos de vocês, que é a palavra eugenia. A palavra eugenia é cunhada lá em 1883 por este estudioso, o Francis Galton. E aí o Galton diz o seguinte, bom, estou aqui fundando um novo campo do conhecimento, um novo campo científico, que eu estou denominando aqui de eugenia, diz o Francis Galton. E o que essa ciência, né, essa suposta ciência vai fazer? Vai estudar os agentes sob controle social, ou seja, aquelas coisas que dão para controlar aí na perspectiva do Galton, e que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, tanto física como mentalmente. Essa ideia ele está defendendo nessa obra aí, Hereditary Genius, o gênio hereditário, né? E o Galton vai mais além e diz, inclusive, que certos comportamentos são passados assim hereditariamente, muito na linha do que o Lombroso falava, de que a criminalidade seria um comportamento de raiz genética. E que, portanto, se você é um criminoso, então você vai passar a criminalidade hereditariamente e geneticamente para a sua prole, isto é, para os seus filhos. O que é uma loucura completa, né? Mas que, por incrível que pareça, estas ideias ecoaram, encontraram terreno fértil, encontraram lugar aonde lugar em que foram propagadas, né, na Europa, nesse momento aí que a gente está conversando. A eugenia chegou um momento em que ela era assim, uma área que tinha tantos adeptos, tantos seguidores, tantas pessoas acreditando naquilo, que fizeram aí, na tela para vocês verem, fizeram um desenho, uma imagem, né, para representar a teoria da eugenia. E essa imagem ficou sendo o logo utilizado na segunda Conferência Internacional de Eugenia. Gente, tinha conferências internacionais de eugenia. Parem para pensar no ambiente social que não era esse século XX aí, ainda, porque aí a gente está falando assim, 18, 19. Gente, as teorias eugenistas entram no século XX. E olha, 1921 foi só há 100 anos atrás. 101 anos atrás. Aí vocês vão me dizer, nossa, Pro, mas 100 anos? Que você está falando só? 100 anos é muito. Gente, não é. Em história, 100 anos é um espirro. Assim, se a gente considerar o tempo em que a humanidade pisa na Terra, é pouquíssimo tempo. E se a gente considerar o tempo da Terra já antes da humanidade,
aí realmente, né? Então, assim, 100 anos foi ontem, para a gente tentar um pouco relativizar o tempo histórico, né? Então, olha, em 1921 estava acontecendo aí um encontro internacional de eugenistas, de gente que defendia que existem raças que são melhores do que outras. E aí fizeram, então, este desenho que está na tela para vocês. Se vocês perceberem bem, essa árvore representa essa suposta ciência, que se intitulava ciência à época, né? Então, tá aí eugenics, né? Que é eugenia em inglês. E não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler para vocês. Diz assim, eugenics is the self-direction of human evolution. Está dizendo assim, a eugenia é a direção que segue aí o desenvolvimento humano, né? Como se, digamos assim, só as melhores raças, na teoria desses indivíduos aí, né? Só as melhores raças é que teriam direito a florescer, a brotar, a frutificar, né? Como está representada aí no desenho que a gente acabou de ver, né? Falando em eugenia, eu me lembro de que tem uma obra de um grande autor brasileiro, o Machado de Assis, né? Essa obra ela foi escrita, publicada em folhetim, como quase todas as obras do Machado de Assis, ela foi publicada em folhetim ao longo do ano de 1881. Essa obra é o Brás Cubas. E para quem já leu o Brás Cubas ou tem alguma notícia dessa história, sabe que tem um determinado momento lá no livro em que o Brás Cubas ele tá para se casar, né? E o Brás Cubas, ele tem uma pretendente, e aí os professores de português e literatura que estiverem assistindo, me ajudem e me corrijam se eu cometer algum equívoco. Mas o Brás Cubas, ele tem uma pretendente que se chama Eugênia. Percebam, o nome dela é Eugênia. O Machado de Assis era brilhante, porque ele dá para essa personagem o nome desta pseudociência que está ganhando força, que tem força ainda na Europa e que chega no Brasil, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele dá para essa personagem o nome de Eugênia e ele faz isto de propósito, porque a Eugênia, ela tem uma característica. Para quem se lembra, a Eugênia, ela é coxa. Vocês sabem o que é uma pessoa coxa? É uma pessoa que anda mancando, né? E aí, pasmem, gente, o Brás Cubas, ele até gosta da Eugênia. Ele acha que a Eugênia é bonita, é uma moça interessante. Mas ele não consegue se apaixonar, ele não consegue sentir amor por ela, pelo simples fato de que ela é coxa. Ou seja, ela anda mancando um pouco. E o interessante, por que o Machado de Assis dá o nome de Eugênia para essa moça? Porque, olha só, é uma determinada característica física dela, que ela não escolheu. Ou seja, que foi a natureza que deu para ela. E que, de repente, essa característica física está determinando os destinos da vida dela, os destinos da vida da Eugênia. Puxa vida, ela foi impedida de casar com o seu pretendente pelo simples fato de que ela nasceu coxa, não é? Aliás, a Eugênia é uma personagem fascinante. Da nossa literatura brasileira é fascinante, gente. A Eugênia tem uma peculiaridade. O Brás Cubas chama ela de Flor da Moita, né? Porque quando ele era criança, ele viu os pais da Eugênia namorando atrás da moita. E desse namoro nasce a Eugênia. Então, o Brás Cubas chama a Eugênia de Flor da Moita, né? Então, é genial a crítica que o Machado de Assis traz aos eugenistas, né? E já que eu estou falando de Brasil, eu falei para vocês que a eugenia encontrou eco aqui em terras brasileiras também. Porque, olha só aí na tela, a gente teve eugenistas no Brasil. Por exemplo, Renato Kell, olha lá, séculos 19 e 20, ele foi um farmacêutico, foi um médico lá no Rio de Janeiro, era um ferrenho defensor da eugenia. Silvio Romero, escritor, também defendia a eugenia. Raimundo
Nina Rodrigues, cientista, que era defensor primeiro da craniometria, ele achava que as medidas dos crânios dos indivíduos diziam se ele era inteligente, se ele não era, se ele era capaz de fazer isso, se ele não era. Enfim, ele tentava fazer aí o que ficou conhecido como craniometria. Olha que coisa maluca pra gente, né, hoje. E a maneira dos encontros internacionais de eugenia que aconteciam lá na Europa, o Brasil não ficou para trás não, porque o Renato Kell, inclusive, ajuda a fundar o que ficou conhecido como Sociedade Eugênica de São Paulo. Não se enganem, não pensem que não havia aqui no Brasil, assim como havia lá na Europa, as pessoas que diziam: esse negócio de eugenia é uma loucura completa e a gente precisa lutar contra isso. Uma das vozes que mais se levantaram contra as teorias eugenistas no Brasil foi a de um sergipano, o Manuel Bonfim. Manuel Bonfim nasceu em Aracaju, ele veio a falecer no Rio de Janeiro e ele publica uma obra em 1905 que se chama Males de Origem. E nessa obra o Manuel Bonfim diz o seguinte: a gente precisa parar com esse negócio de achar que o Brasil e a América Latina têm um mal de origem que seria a miscigenação. Porque todos esses eugenistas brasileiros na época, eles achavam que o fato de nós sermos um país incrivelmente miscigenado e uma mistura de raças, eles achavam que esse era o problema fundacional da nossa sociedade. E aí aparece uma voz lúcida, como a do Manuel Bonfim, e diz assim: gente, vamos parar com isso. Vamos parar com essa visão negativa a respeito da miscigenação. Vamos parar de achar que isso é o mal de origem da sociedade brasileira e das sociedades latino-americanas de forma geral, porque, infelizmente, essas teorias racistas e essas ideias de embranquecimento, elas vão também se espraiando pela América Latina, né? Para irmos nos encaminhando, infelizmente, para o final, falamos de Machado de Assis, grande autor negro do nosso país. Eu gostaria de colocar na tela para vocês a foto de Cruz e Souza. Foi um poeta brasileiro, simbolista, conhecido como nosso cisne negro. E em 1895, o Cruz e Souza escreveu na sua obra Faróis, ele escreveu um poema que se chama Caveira. E eu gostaria, então, com toda a deferência e a honra à memória de Cruz e Souza, eu gostaria de declamar este poema para vocês. Então, ele diz assim: olhos que foram olhos, 2 buracos, agora fundos no ondular da poeira, nem negros, nem azuis, nem opacos, caveira. Nariz de linhas e correções audazes, expressão aquilina e feiticeira, onde os olfatos virginais falazes, caveira. Boca de dentes límpidos e finos, de curva leve, original, ligeira, que foi feito dos teus risos cristalinos, caveira, caveira, caveira. Assim escreveu Cruz e Souza, lá em 1895, mostrando para a gente que não importa de que forma a natureza tenha nos criado, todos nós somos, no fundo, absolutamente iguais. Eu encerro a nossa aula. Foi um grande prazer ter estado com vocês. Na semana que vem nos encontraremos novamente, teremos a aula do excelente professor Marconi. Me despeço de vocês e passo a bola para você, Marconi. Muito obrigado, Fê. Muitos elogios para a sua aula. A gente pede mais uma vez que vocês, alunos, que puderem realizarem as atividades aí que a gente está propondo, que usem a hashtag filosofia no CMSP. Então, todos aí uma outra aula excelente e a gente se vê na semana que vem.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.